Salve, galera! Vitória do Botafogo, né? O jogo já tá, inclusive, acabando, já tá na reta final do jogo. Já decidi começar aqui esse vídeo, né, dessa partida entre Botafogo e Ceará. Não tem jeito, irmão. É só pisar no Brasil, né? Não tem jeito. Basta eu pisar no Brasil que as coisas se resolvem. O Brownie tem que voltar para arrumar a casa, né? Foi assim no ano passado, né? O Botafogo tava numa sequência meio ruim, perdeu pro Juventude. Aí eu voltei das Olimpíadas, pisei no Brasil. A gente ganhou do Palmeiras na Libertadores e o resto é história. Brincadeiras à parte, rapaziada. Primeiro, mostrando aqui o nosso cenário que tá cada vez mais lindo. Na verdade, não é nem um cenário, essa daqui é a minha sala, né? O cenário, né? O meu estúdio ainda vai ser montado. Essa é a minha sala. Enquanto isso, a minha sala tá tão maneira, tá tão bonita, que ela serve como cenário pra gente, beleza? Vamos trocar essa ideia. Botafogo vence aí o Ceará. Vamos contextualizar aqui o jogo, a partir do finalzinho ainda tá rolando, beleza? E a gente começa aqui a falar sobre a partida, né? Tivemos, inclusive, 3 jogos aí do Campeonato Brasileiro às 6h30. E, cara, assim, sendo bem franco com vocês sabem que eu sou muito sincero aqui no canal Brownie Fogo, não preciso fazer média com ninguém. Um dos jogos mais horrorosos que eu já tive o desprazer de assistir. Mas aí eu faço a reflexão, né? Eu pensei em ficar meio mal-humorado aqui, né? Porque eu realmente não gostei do desempenho da equipe do Botafogo. Continuo achando o trabalho da comissão técnica do David Ancelotti muito ruim, principalmente no que diz respeito à parte física. A gente vai falar aqui um pouco sobre isso. Só que aquilo, cara, eu me lembrei, por exemplo, do Botafogo e Ceará, que a gente teve há 3 anos. Botafogo e Ceará 2022. O Botafogo venceu o Ceará por 3-1. O Erisson, inclusive, né, o El Toro, quem lembra dele, né? Meu parceiro, marcou 2 gols naquele jogo. Era o início da Era SAF, o início do Luiz Castro no Botafogo. A gente se lembra também dos jogos que o Botafogo fazia antes da Era SAF, brigando para não cair. E o Botafogo jogava mal, às vezes, tudo mais, mas ganhava os jogos, né? E assim, cara, como o nível, né, a exigência subiu, o Botafogo teve um investimento alto, o Botafogo briga pela Libertadores. Óbvio que a gente olha para esse desempenho e a gente não fica nada animado. Só que nesse momento, apesar de todos os problemas, o importante do Botafogo é pontuar, certo? Essa rodada eu realmente estava muito, assim, apreensivo de ser uma rodada ruim para o Botafogo. Mirassol já projetava que podia vencer o São Paulo e está vencendo, inclusive, nesse momento, pelo placar de 3-0. O Fluminense vai jogar com o Vasco, né? Então pode pontuar. Era muito importante que o Botafogo vencesse esse jogo contra um Ceará que é muito forte dentro da sua casa. Só que se o Botafogo fez um jogo insuficiente, o Ceará foi medonho. Assim, o Botafogo com muitos desfalques. O Ceará também tem desfalques, mas menos do que o Botafogo. O Botafogo, mesmo assim, é mais time que o Ceará. E de todo modo, cara, a gente teve um Ceará que ele teve um pouco mais de volume de jogo, um Ceará que chegou mais vezes, mas, cara, na pontaria, inclusive, acabou de um sujeito aqui isolar a bola, né? A gente teve um Ceará que não funcionou, né? Perdeu uma penca de gols, e dessa forma, né, a gente teve o Botafogo, mesmo fazendo um jogo muito ruim, o Botafogo aproveitou as suas oportunidades com o seu grande trunfo nessa temporada, né? Triste foi o dia, arrependimento, se arrependimento matasse, eu me arrependeria da vez que eu critiquei Santi Rodrigues. Eu me lembro até que eu pedi desculpas aqui, porque eu realmente fiquei muito puto com uma atuação dele. Eu não me lembro em qual jogo foi, mas foi no início do Campeonato Brasileiro. Acho que foi contra o Corinthians, cara. E eu perdi a linha aqui, eu falei, cara, independente de eu estar gostando ou não do futebol dele, eu não posso dizer que não poderíamos ter comprado, né? Ou o Jefinho, caralho, meu irmão, o Jefinho ativou o modo FIFA Street, ele joga pra caralho, cara. Quem dera fosse comprometido. Mas o Santi Rodrigues é a única boa surpresa, né? Não podemos nem citar o Montoro porque se machucou numa das decisões mais deploráveis da temporada, que foi liberá-lo para a Copa do Mundo Sub-20. Né? E ele deu um lindo passe para o Cris Ramos, né? Que independente de qualquer coisa é um cara extremamente competitivo. É um cara limitadíssimo, né? Me irritou muitas vezes hoje, mas eu não vou ficar falando do cara que fez o gol, que abriu os caminhos da vitória do Botafogo, ainda mais com as circunstâncias, né? O Botafogo fez 1-0 no primeiro tempo, o Ceará seguiu pressionando, a gente teve o Léo Link fazendo defesas importantes, mas ao mesmo tempo a gente vê ainda ele muito inseguro, principalmente em saídas de bola no escanteio, né? A gente vê ele um pouco mal posicionado. E aí no segundo tempo o Ceará foi cansando, né? Foi errando demais, o Botafogo foi aproveitando isso, e o segundo gol é uma loucura, né? Assim, honestamente, o segundo gol
é uma maluquice. E aí muita gente me pergunta, né, antes de eu falar do segundo gol, Brownie, como é que você fica atento em tantos jogos, né? Porque quem me conhece lá nas outras redes sociais sabe que eu faço o jogo, eu vou fazer o vídeo aqui do jogo do Botafogo, eu vou fazer o vídeo do jogo do Mirassol com São Paulo, eu vou fazer o vídeo, né, eu fiz o jogo do Flamengo e Palmeiras, fiz até Avaí e Criciúma. Como é que eu me anteno? Rapaziada, eu tenho o SofaScore. SofaScore é o melhor aplicativo para você ter na palma da sua mão e não perder nenhuma novidade no mundo do futebol. Tô assistindo aqui Botafogo e Ceará, que é a minha prioridade no horário de hoje, mas ao mesmo tempo eu tô ali antenado, né? Quem é que marcou os gols do Mirassol? Como é que estão as estatísticas? Quem tá finalizando mais? Quem tem mais posse de bola? O outro jogo da rodada que tá rolando, né, que é Internacional e Sport. Quem são os melhores jogadores? Eu quero fazer um vídeo específico sobre um jogador. Acabei de fazer um vídeo sobre a briga pela artilharia no ano na Europa. Haaland, Mbappé e Harry Kane. Eu peguei lá todos os dados, né? Gols por clube, gols por seleção, a média de gols, né, que eles participam das equipes, né, o percentual em termos de gols e assistências. Então o SofaScore me ajuda muito para eu ter todos os dados estatísticos do meu time do coração, dos meus times favoritos, os meus jogos favoritos da rodada. Por exemplo, eu estava fazendo lá o jogo entre Cabo Verde e Eswatini, né, que vocês viram que eu viajei para lá. Né? A gente teve o jogo entre Angola e Camarões acontecendo simultaneamente, e o jogo era muito importante para a gente saber como é que ficaria a classificação. Eu estava atualizando tudo pelo SofaScore, que é maravilhoso, é leve e tem todas as informações. O link está aqui na descrição para você baixar, beleza? E, cara, o segundo gol, ele começa ali de um erro do Arthur, mais um, né, que entrou no segundo tempo. Uma linda arrancada do Vitinho, que reclamam dele, mas deu um belíssimo cruzamento. Uma ótima cabeçada do Cris Ramos, né, que pode falar o que for, mas em aspecto de competitividade ali, cara, um cara que tá sempre ali brigando. Cabeceou na trave, aí teve um bate-cabeça, assim, inacreditável da defesa do Ceará. E, apesar de ter sido um gol ridículo, bizarro, uma linda jogada do Jefinho, que é o que eu falo, cara. Ele pode faltar comprometimento, se machuca muito. Mas o Jefinho, cara, a verdade é que bola por bola, bola jogada, joga pra caralho. O Jefinho joga muito futebol, muito. O Jefinho, se tivesse o mínimo de foco como ele tinha lá em 2022, quando ele estava buscando ali os primeiros passos na carreira dele, antes de fazer dinheiro com futebol, depois foi pro Lyon e tudo mais, o Jefinho é um craque. Na verdade é essa, a gente se lembra, não tem memória curta, eu me lembro dele jogando futebol lá em 2022, o que ele fazia, ele quase colocou praticamente sozinho o Botafogo na Libertadores, né? E havia quem colocasse o mérito só no trabalho do Luiz Castro. Marcou um belíssimo gol, né? E a gente teve ali o Marçal fazendo mais uma partida imprescindível, tirando bola em cima da linha, tivemos uma ótima partida do Vitinho. O Newton fez mais um bom jogo, é impressionante. Muita gente fala do Newton. Porque o Newton é um merda, o Marlon Freitas é um merda. E aí tá os dois titulares, enquanto ninguém conseguiu retirá-los do time. O Danilo ainda não aconteceu, tá machucado. O Alan, que todo mundo jurava de pé junto que ia tirar o Marlon e o Newton da titularidade, não aconteceu. Então acho que vocês deveriam ter um pouquinho mais de respeito pelo Newton, galera. Né? Que é um bom jogador, né, dadas as circunstâncias do time. É aquilo, cara, muita coisa errada, principalmente na parte física, né, o Botafogo muito mal nesse jogo. O mais importante é vencer, e o Botafogo venceu o jogo, né? Se mantém ali, né, e vamos secar aí o Bahia para ver se tem uma distância aí um pouco maior. Secar o Fluminense amanhã para ver se tem uma distância ainda maior, né? E assim, cara, o que me preocupa é só a parte física. E é por isso que eu falo. Não acho que a gente tem que demitir a comissão técnica amanhã. Que eu acho que não vai adiantar nada. O Botafogo ainda tem 9 jogos, 10 jogos, agora não me lembro exatamente, pela frente no Campeonato Brasileiro. Não vai adiantar nada demitir alguém agora, tá? A grande questão é que no ano que vem não comissão técnica do David Ancelotti nem pensar. É um treinador incompleto. É um treinador inconsistente para a barra pesada que vai ser o ano que vem em termos de investimento. Temos que ter um treinador experiente que passe a confiança, né, para os jogadores que ali vão estar, dentro de um momento difícil. E principalmente temos que ter uma comissão técnica de alto gabarito, que é uma coisa que nós não temos. O David ele pode ter bons treinos. Muita gente fala que os treinos do David no dia a dia são bons. Mas é um cara que se comunica pouco lá dentro, é um cara que não tem o tato ali para conversar com os jogadores, é um cara tímido, retraído muito na dele, é um auxiliar, sabe?
E a preparação física do Botafogo tem que ser questionada, sabe? Quando a gente tinha ali uma estrutura bizarra do campo anexo, um campo esburacado horroroso, né, que o Botafogo não tinha nem CT, o Botafogo não tinha nem bola para treinar, quem dirá aparelhos de qualidade para recuperação e para preparação de atletas. Aí beleza você fazer vista grossa na hora de você culpar preparador físico. A gente teve a Copa do Mundo de Clubes, beleza, é um calendário que ele tá puxado pro Botafogo, mas são muitas lesões, muito além da conta em aspectos musculares. Lesões que, pô, o cara quebrou a clavícula, o cara bateu a cabeça, o cara torceu o joelho, ele não tem muito o que fazer, aí é o acaso, né? Mas essas lesões que são musculares, como a do Matheus Martins, né, como a do Nathan Fernandes em mais um treinamento, tem sim a ver com preparação física, tá? O Botafogo tem o mesmo DM de 2021, DM, fisiologia, fisioterapia, equipe médica, preparação de atletas, fisioterapia, tudo. O Botafogo tem a mesma galera da Série B que zerou o DM com pouca estrutura e do ano passado. É a mesma galera, gente. É a mesma gente que, né, fez um ano maravilhoso, né, que passa muito pela preparação física do Botafogo no ano passado. Tá certo? Quando a gente vê um preparador físico, né, é só você olhar, né, o trabalho, né, do Luca Guerra, né, que esse trabalho tem que ser questionado, sabe? É um preparador físico que eu não sei porque que foi escolhido, qual foi o critério adotado pelo Ancelotti para escolhê-lo. É um cara que não tem um currículo para estar nem na Série B do Campeonato Brasileiro, que dirá na Série A. Não consigo entender qual é o nexo, assim, da gente ter uma preparação física dessa forma. A preparação física do Botafogo é abaixo. Com todos os problemas, não era para estar estourando a quantidade de gente que tá? Não era. O Botafogo tem estrutura e tem qualidade dentro do seu centro de treinamento. E a minha opinião é de que a comissão técnica tem a sua parcela de responsabilidade nisso. Beleza? Enfim, de todo modo, boa vitória do Botafogo, importantíssimos 3 pontos. Ia finalizar esse ano, cara, fazendo o máximo de pontos possível para ir para a Libertadores de maneira direta, que financeiramente vai ser muito importante para o Botafogo no que vem. Fui!